nessa noite de maneira sobrenatural. Aleluia. Eu quero dividir com você a palavra de Deus nessa noite. E eu falo dividir porque é exatamente essa a direção do Espírito Santo de Deus para nós nesse final de semana. Como eu te disse, na terça-feira, o Espírito Santo de Deus começou a ministrar na minha vida algo que eu pensei que fosse só para mim de primeiro momento, mas depois eu entendi que era algo que precisava ser trazido para toda a igreja. Então eu estou aqui hoje a fim de dividir com você aquilo que o Espírito Santo de Deus ministrou ao meu coração. E aquilo que eu falei na ministração um pouco antes, de que havia uma oração saindo do meu coração pedindo para que o Senhor gerasse nessa noite na igreja uma atmosfera de amor, foi exatamente com essa atmosfera que o Espírito Santo de Deus ministrou a minha vida na terça-feira ali no meu trabalho. E foi um dia muito especial porque eu pude de fato sentir todo o carinho da parte de Deus por mim. E eu queria que você nessa noite sentisse esse mesmo carinho, esse mesmo amor, porque se é para dividir a palavra, é sinal que Ele quer dividir também essa mesma expressão de amor e carinho com você. Eu queria que você estivesse atento a tudo o que o Espírito Santo de Deus vai nos ministrar nessa noite. É muito importante que você entenda que o Espírito Santo de Deus, Ele nos ama muito. Ele se importa muito conosco, Ele se importa muito comigo e com você. É por isso que Ele nos trouxe até aqui. Porque é algo de muito amoroso da parte do Senhor para ser compartilhado com a gente hoje. No dia 31 de dezembro, o Bispo Paulo trouxe a palavra que Deus ministrou no seu coração para o ano de 2022, dizendo que o ano de 2022 deve ser um ano que nós vamos cumprir os propósitos de Deus para nós. Amém ou não amém? Você se lembra disso? Amém? Pois é, e foi exatamente sobre isso que Deus começou a ministrar a minha vida. Sobre pessoas que precisam voltar ao propósito. E voltar a propósito nem sempre quer dizer voltar a algum lugar, mas sim voltar a uma ação, a uma direção daquilo que o Senhor já nos confiou. Salmo 139, verso 16. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Salmo de número 139, verso 16. Amém? Está escrito assim: os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos os dias, sim, todos os dias que foram ordenados para mim, quando ainda não havia nenhum deles. Preste bem atenção, porque quando nós falamos de propósito, talvez essa seja a maior dúvida no coração e na mente de todo cristão, é qual o propósito que o Senhor tem determinado para mim na terra. Querido, ninguém veio à terra a passeio, ninguém veio à terra sem um objetivo específico da parte de Deus. E há um tempo atrás, falando sobre propósito aqui na igreja, num culto de domingo à noite, mais de 50% da igreja declarou não saber qual era o propósito de Deus para as suas vidas. Mas o salmista veio nos dizer algo de extremo interesse nessa noite, declarando que antes que nós fôssemos formados, antes que fosse formado qualquer coisa no ventre das nossas mães, o Senhor já havia escrito no seu livro todos os nossos dias. Então, se Ele assim já escreveu uma história para nós, nessa escrita, nessa história há um propósito, há um objetivo que eu e você cumpramos aqui nessa terra. Então, se você tem dúvidas ainda sobre qual é o propósito de Deus para você, o meu conselho é procurar o autor desse livro e perguntar para ele o seguinte: olha, o Senhor já havia escrito, então declara para mim, Deus, qual é a história que o Senhor escreveu, o que o Senhor tem preparado para o que eu viva.
Sabe por quê, querido? O contrário que muitos pensam, porque Deus escreveu já a nossa história num livro. A gente acha que a gente obrigatoriamente vive. Não, o Senhor nos dá a opção de não vivê-la. Mas se você opta, decide por não viver essa história, você vai carregar sobre si as consequências de viver essa história que você está fazendo, traçando, vivendo fora daquilo que o Senhor escreveu para você. E dentro desse propósito, você conhece bem a Escritura Sagrada, você sabe de pessoas que tentaram fugir desse lugar e não foi muito bom, não foi muito saudável. E eu posso declarar para você que durante um tempo eu também decidi fugir dessa história que ele já havia escrito. Até que o Senhor, com uma demonstração de amor sobrenatural, me convenceu e me trouxe de volta para a história que ele já havia escrito nesse livro. Então, se você ainda não sabe qual é o seu propósito, busque no autor dessa história aquilo que ele tem escrito ou já escreveu para você. Você entende isso nessa noite? Amém ou não amém? Amém ou não amém, querido? Aleluia. O desejo do meu coração é que você fique atento a tudo o que o Espírito Santo de Deus tem para ministrar a sua vida nesse tempo. Viver a história que esse Deus escreve para nós, ele requer algumas entregas assim muito interessantes. E se a gente for esquadrinhar a palavra de Deus, nós vamos encontrar muita gente, Davi, Gideão, Sansão, Esté, que se entregaram por inteiro para viver, para realizar essa história que Deus havia escrito para eles aqui nessa terra. E eu quero também te motivar a isso, porque algumas coisas começam a complicar quando a gente vai viver essa história. É que viver os propósitos de Deus, ele requer renúncia. Se a gente observar Sansão, quando o anjo aparece para sua mãe e fala para ele: olha, eu vou te dar um filho, e ele será nazireu, e ele não vai poder tocar em cadáver, ele não vai poder cortar o cabelo e tal, e deixou toda aquela lista de coisas que Sansão não poderia fazer. Não era um negócio fácil. Imagine hoje se viesse uma palavra de Deus sobre você, dizendo que você não poderia mais tomar refrigerante, que você não poderia comer um hambúrguer, que você não poderia mais ir ao shopping, que você, sei lá, não poderia mais comprar roupas novas. E aí, como é que seria para você? É porque às vezes a gente olha os relatos das Escrituras Sagradas e parece que para o outro é mais fácil do que para a gente, não é isso? E a gente chega até a julgar na nossa mente quando a gente vê Sansão passando perto do cadáver daquele leão e vê lá aquele mel lá dentro, e ele come, e a gente fala: para que você foi comer esse troço, cara? Você sabia que não podia, um negócio bobo, mel, você compra em qualquer supermercado, mas lá não tinha supermercado. E a gente às vezes vê a ação, ou uma direção, ou uma renúncia que o outro faz, a gente julga ser mais fácil na vida dele. E eu sei que para nós renunciar aquilo que é proibido já não é muito fácil, porque a nossa natureza, a natureza humana, ela é tendenciosa ao pecado. Então nós precisamos lutar contra ela diariamente se nós queremos vencê-la. Mas ainda assim a gente renuncia. A grande questão é quando o Senhor começa a requerer de nós renúncias de coisas que não são proibidas. Aí sim é que o negócio começa a apertar um pouco mais. E Ele pode, se assim Ele desejar, querido, requerer de nós isso. Preste bem atenção, quando nós olhamos para João Batista nas Escrituras Sagradas, filho de Zacarias, que era um sacerdote no templo do Senhor, amém ou não amém? Por consequência, você sabe muito bem que essa era uma tradição no meio do povo judeu. O filho do sacerdote normalmente se torna um sacerdote também, amém ou não amém? Mas para viver o propósito de Deus, João Batista abre mão, renuncia ao sacerdócio e vai viver uma vida muito estranha, num lugar muito estranho. Se vestir de maneira estranha, pele de animal, comer de maneira estranha, mel silvestre e gafanhoto, e morar num lugar ainda mais estranho, que é no meio do deserto. Renunciar aquilo que era lícito para ele. Nada mais natural do que seguir ali os caminhos do seu pai e se tornar um sacerdote. Olha que interessante.
renunciou a essas coisas. Quando a gente olha para Barnabé nas Escrituras Sagradas, em Atos dos Apóstolos, nós vemos Barnabé vender uma herança de um terreno que ele tinha e depositar tudo aos pés dos apóstolos. Com qual motivação? Barnabé, querido, era da tribo de Levi, da tribo dos levitas. E você sabe muito bem que quando foi haver a partilha dos territórios, das conquistas de Israel, o Senhor disse que para a tribo de Levi, eles não teriam direito a terreno nenhum, porque o Senhor diz: eu sou a herança da tribo de Levi. Mas Barnabé tinha uma herdade, ele tinha direito a uma herança, tinha uma terra que estava no nome dele. Mas ele decidiu renunciar àquilo que lhe era lícito, para voltar ao propósito do que Deus havia planejado para ele. Abrir mão daquilo que nos é permitido, querido, eu sei que nem sempre é muito fácil. Eu precisei passar por esse processo. Alguns anos atrás, o Senhor Deus me abriu uma porta de emprego através da vida do Leone. Está aí hoje? Está não? E eu louvo a Deus pela vida dele, porque ele foi um instrumento de Deus poderoso para me levar ao lugar que Deus queria naquele tempo. E nós começamos a desenvolver um trabalho juntos, e a coisa foi crescendo. E eu fui tomando gosto por aquilo, eu fui me apaixonando pela profissão, eu fui me apaixonando pelo ambiente, pelas rotinas do trabalho, e era para mim tudo muito lindo, tudo muito maravilhoso. E aí chegou um tempo que o Senhor requereu de mim a renúncia daquele negócio. Ah, querido, como esse troço foi difícil para mim. Como foi difícil abandonar minha profissão. Como foi difícil abandonar o que eu amava tanto fazer. Talvez você não entenda, porque talvez você não seja apaixonado pelo que você faz. Mas eu sempre fui muito apaixonado pelo que eu fazia. Eu aprendi a amar aquelas atividades. Aquela rotina cansava o meu físico, mas a minha alma estava sempre regozijante. E posso te dizer algo muito sério. A minha rotina de trabalho, ela não atrapalhava os meus afazeres na casa de Deus. Porque talvez você possa estar pensando assim: pastor, mas Deus tirou de lá porque estava te atrapalhando. Não, não atrapalhava em nada. A minha célula funcionava normalmente. A gente tinha um culto aqui, os meninos vão se lembrar, todo sábado da Rede Jovens, e eu estava aqui todos os sábados. Eu ministrava louvor aqui na igreja no culto de domingo de manhã e também no culto de domingo à noite. A minha rotina de trabalho não atrapalhava nada, mas Deus requereu a minha profissão de mim. Ah, querido, como foi duro. E o Senhor precisou me cercar de uma maneira muito forte, para que eu não escapasse do propósito dEle. O Senhor precisou me cercar de um jeito quase que me deixando sem saídas, para que eu me voltasse ao propósito que Ele tinha para mim. E aí eu decidi obedecer e vim pastorear e fui enviado e retornei para Timóteo no final do 2020, já ia falando passado, mas no final de 2020 retornei para Timóteo, mas ainda tinha algo no meu coração com respeito a essa profissão. Um belo dia nós estávamos cumprindo a nossa rotina ali no Espaço Viva, e o bispo Paulo sentiu no seu coração um desejo de ir até a empresa onde o irmão Gésler trabalha. O irmão Gésler trabalha com a mesma coisa que a gente trabalha, com que eu trabalhava antes, que é com o setor de obras. E nós fomos fazer uma visita a ele lá na empresa onde ele trabalha, para orar. E estivemos lá, e aí, querido, quando eu entrei dentro do escritório deles lá, o meu coração acelerou. Não estou brincando com você. Meu coração acelerou. Veio me bater naquela ansiedade, porque eu comecei a me lembrar do ambiente que eu trabalhava antes, comecei a lembrar da minha história profissional, e aquele negócio começou a aquecer meu coração, e foi me gerando um incômodo, e meus olhos brilhando, e eu olhando para aquele negócio, falei, cara, só na minha mente, eu não tinha coragem de falar, o bispo estava lá comigo. Cara, que ambiente maravilhoso, eu amo esse negócio aqui. Meu Deus, que coisa fantástica. Para mim para você pode não ser, mas para mim e aquele negócio foi enchendo meu coração. E nós ficamos ali um tempo e oramos, depois viemos embora. E eu fiquei querendo falar com o bispo no carro, eu não falei, vim calado. E aí passou o tempo,
E nós fizemos uma viagem no finalzinho do ano passado. E retornando para casa, não sei porquê, nós chegamos em uma conversa neste dia que a gente tinha ido visitar lá a empresa onde o irmão Gerson trabalha. E dentro do carro ele disse para mim: rapaz, aquele dia, se o Gerson não tivesse falado com você, fica aqui e vem trabalhar conosco, você teria ficado. E eu curvei minha cabeça, meus olhos se encheram de lágrimas. Quem me conhece sabe que eu choro à toa. E eu disse para ele: é verdade. Se ele tivesse me convidado, eu teria ficado. E a gente continuou conversando. E eu fiz uma pergunta para ele, que é a seguinte: bispo, será que só obedecer a Deus não é o suficiente, porque eu abandonei minha profissão? Será que eu preciso também deixar de amar o que eu faço? Será que só obedecer não seria o suficiente? E aí, querido, bateu um silêncio dentro do carro. Nós andamos alguns quilômetros em silêncio. E o Espírito Santo começou a ministrar o meu coração. E enquanto eu dirigia, eu ouvia a voz do Espírito Santo de Deus falar com muita clareza dentro de mim. Que no meu caso, eu deveria deixar de amar, porque a minha profissão ainda ocupava um espaço que era de Deus na minha vida. É por isso que renunciar àquilo que é lícito é tão duro. Precisa partir de nós. E eu posso te falar um negócio, querido. Os propósitos de Deus nos direcionam para lugares onde a nossa alma não quer ir. Não quer ir. Isso não é um privilégio meu e nem seu. Mas quando nós olhamos para Cristo no Getsemane, com a sua alma afligida pelos temores daquilo que viria sobre ele, a crucificação, Cristo ora e fala com o Pai: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas contudo seja feita a sua vontade. Os propósitos de Deus nos levam a lugares que a nossa alma não quer ir. A alma de Cristo não queria ir lá, não queria, querido, mas Cristo foi porque Ele sabia que era o certo. A sua alma muito provavelmente está tentando ser uma âncora na sua vida, assim como a minha alma foi na minha vida, me impedindo de viver o propósito de Deus. Mas eu quero dizer para você nessa noite: o seu espírito acredita, confia e quer caminhar na direção do propósito de Deus. O que você precisa é dar mais ouvido ao seu espírito, e é o Espírito Santo de Deus que ministra a sua vida, do que dar ouvidos à sua alma. No culto da manhã hoje eu me lembrei, o Senhor me trouxe a memória, que na nossa igreja nós tivemos durante 2 períodos, nos últimos 8, talvez 10 anos, um curso preparatório de obreiros, que o bispo chamava de Encontro dos Chamados. E nós tínhamos muitas pessoas participando desses encontros. Tinha muita gente mesmo, muita gente boa, muita gente inteligente, muita gente com sabedoria, muita gente com energia, com força, com vitalidade. Mas infelizmente foram poucos os que chegaram à conclusão dessa história. Porque chega um tempo, querido, que a gente precisa decidir se a gente vai viver com plenitude os propósitos de Deus, ou se a gente não vai dar conta de renunciar coisas que nos são lícitas, para que a gente viva esse propósito. E o que eu falo para você nessa noite é com muito amor: a melhor escolha é a renúncia. A melhor escolha é a renúncia. Tem coisas que são momentâneas, e a gente quer carregar aquilo para o resto da nossa vida, para o resto da nossa história, mas não é esse o objetivo de Deus. Tem coisas que são para um tempo, e a gente precisa entender isso. Pastor, mas você não sabe, eu estudei 10 anos, estudei 5 anos,
fiz pós-graduação, fiz mestrado. Querido, mas se o Senhor estiver te requerendo isso, entregue para Ele, é o melhor caminho. Eu não estou falando porque Ele fez isso comigo, Ele vai fazer com você, não, mas você sabe aquilo que o Senhor já te pediu e você ainda não entregou. E essa não é uma palavra de acusação, por misericórdia. Eu queria que você entendesse como uma palavra de amor da parte de Deus, para mim e para a sua vida. Há um tempo que nós precisamos renunciar a algumas coisas. E o Senhor, por amor, essa noite, Ele vem até nós, para nos resgatar, para nos levar de volta até o propósito que Ele tem escrito no seu livro para mim e para você. Abra sua Bíblia comigo, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 24. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 24. Nós vamos ler a partir do verso 16. Volta um pouco comigo, vamos ler a partir do 13. Lucas, capítulo 24, a partir do verso 13. E eis que 2 deles foram naquele mesmo dia para uma aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém 60 estádios. E iam falando um com o outro sobre todas essas coisas que tinham acontecido. E aconteceu que enquanto eles caminhavam juntos e arrazoavam entre si, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os seus olhos estavam impelidos para que eles não o conhecessem. E ele lhes disse: que tipo de palavras são essas que tendes um com o outro enquanto caminhais e estáis tristes? E um deles, cujo nome era Cleopas, respondendo disse: és tu somente um estrangeiro em Jerusalém, e não soube das coisas que nela têm acontecido nesses dias? E ele disse-lhes: quais coisas? E eles lhe disseram: a respeito de Jesus de Nazaré, que foi um profeta poderoso em feito e palavras diante de Deus e todo o povo. E como os principais sacerdotes e os nossos governantes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Mas nós esperávamos que fosse ele quem havia de remir Israel. E todavia, além do mais, já é hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. Sim, e também algumas mulheres de nossa companhia nos surpreenderam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, elas vieram, dizendo que também haviam tido uma visão de anjos, que diziam estar ele vivo. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam isto, mesmo como as mulheres haviam dito, mas a ele não viram. Então ele lhes disse: ó tolos e tardos de coração, para crerdes em tudo o que os profetas falaram. Não convinha que o Cristo sofresse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes em todas as escrituras as coisas a seu respeito. E aproximando-se à aldeia para onde iam, ele fez como quem ia para mais longe. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E ele entrou para permanecer com eles. E aconteceu que, estando assentado com eles à mesa, ele tomou o pão e abençoou, e partiu e deu-lhes. E os seus olhos foram abertos, e eles o reconheceram, e ele desapareceu de diante deles. E eles disseram um para o outro: não ardia o nosso coração enquanto ele falava conosco no caminho, e quando ele nos abria as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e retornaram para Jerusalém, e encontraram os 11 reunidos, e os que estavam com eles, e dizendo: realmente o Senhor ressuscitou, e apareceu a Simão. E eles contaram que coisas tinham acontecido no caminho,
e como reconheceram no partir do pão. Eu sei que você conhece bem esse texto, e eu fiz questão de ler tudo com você, para que a gente tivesse um pleno entendimento do que vai ser falado a partir desta hora, pois havia ainda um propósito para os discípulos de Jesus em Jerusalém. Por mais que eles ainda não soubessem, porque Cristo ainda não havia falado que viria sobre eles o poder de Deus por intermédio do Espírito Santo estando em Jerusalém. Mas Cristo, Ele é tão amoroso, Ele é tão cuidadoso, que Ele se encontra com esses dois que se dispersaram de Jerusalém indo para Emaús. E os aborda no caminho e conversa com eles. E os faz lembrar de tudo que já havia sido profetizado a respeito da vida, morte e ressurreição de Cristo. E faz menção de continuar o caminho depois de chegar ao destino daqueles homens. E eles o convidam para estar consigo ali, passar a noite na sua casa. E o Senhor Jesus, de uma maneira sobrenatural, falando de uma maneira com que eles compreendessem quem era quem transmitia aquelas informações naquela hora, com um gesto comum para eles que tinham intimidade com Cristo, parte o pão. E eles entendem então quem é a pessoa que ali estava. E eles retornam então para o propósito, que era estar em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder, para cumprir o grande comissionamento que Jesus havia começado a preparar com seus discípulos desde o princípio do seu ministério. Preste bem atenção no amor de Cristo para com esses discípulos. É este mesmo amor que Jesus traz sobre nós nessa noite, para nos fazer lembrar, ou para nos fazer voltar ao propósito que Ele tem para mim e para você, escrito num livro desde antes que nós nascêssemos. O desejo de Cristo para mim e para você nessa noite é nos trazer de volta ao centro do seu propósito. Não tem como cumprir um propósito estando ou vivendo fora dele, querido. Não tem como realizar aquilo que o Espírito Santo de Deus, aquilo que o próprio Deus escreveu sobre nós, estando à distância deste lugar. E eu sei que, por causa da nossa natureza, volta a reafirmar, humana, pecadora, a gente às vezes se desvia daquilo que é o propósito de Deus. Eu não estou falando de você se desviar e deixar de confessar Cristo como Senhor e Salvador, não. Eu estou falando de você sair do trilho, do caminho que o Senhor determinou para você andar, para você passar. E com muito amor, o Senhor nos busca, nos resgata e nos coloca de volta nesse caminho. Quando nós lemos o Salmo de número 23, onde declara que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, quando nós vamos observar uma ferramenta extraordinária que existe na mão do pastor, é um cajado, que tem múltiplas funções. A sua ponta, normalmente, ela funcionava como de uma lança, para ferir animais que poderiam vir atacar as ovelhas. Mas na outra extremidade do seu cajado, ela era um formato um pouco curvo, parecendo um gancho, para poder pegar aquelas ovelhas que, de vez em quando, saíam do trilho, do caminho, da direção que o pastor queria que elas tomassem, para trazê-las de volta. Só que a gente insere na nossa linguagem do crentez, né, a ideia de que tomar uma cajadada do pastor é apanhar, quando não é. Receber uma cajadada do pastor era nada além de que ser buscado no momento em que você está caminhando fora do trilho que Deus determinou para você passar e te trazer de volta com todo amor e carinho para traçar e trilhar o caminho que Deus preparou para nós. Conta-se uma história a respeito de uma equipe de brasileiros que foi fazer uma viagem turística a Israel, que hoje tem se tornado tão comum. E no meio dessa viagem eles foram observar um pastor de ovelhas natural, comum lá, o pastor do bicho lá mesmo. E ao observar toda a movimentação daquele pastor,
Os turistas se horrorizaram porque havia uma ovelha tentando escapar e o pastor pegou aquela ovelha e quebrou a patinha dela. O pessoal do direito dos animais estava dentro do ônibus, ficou empolvoroso. Se assustaram com aquela atitude do pastor e foram indagar ao guia: o que está acontecendo? O cara quebrou a pata do animal ali, por qual motivo? E aí então o guia daquela equipe parou a excursão, desceu e foi com aquelas pessoas até o pastor e foi conversar com ele e perguntou por que ele havia quebrado a pata daquela ovelha. E o pastor explicou que aquela ovelha virava e mexia, ela saía do meio do bando, ela se desviava do meio do seu grupo. E por 3 vezes ele já havia salvado ela de buracos, de espinheiros, e até numa situação de se tornar uma presa muito fácil para um predador. Então ele disse que foi necessário quebrar a patinha dela, e enquanto ele falava, ele estava com ela no colo, e ele já estava colocando uma atadura na sua pata, dizendo que ele quebrou para que ela não fugisse e não se perdesse, correndo o risco de perder a própria vida. E diz que a partir daquele momento, até o lugar de descanso, até o pasto, ela iria no seu colo, para que ela não se perdesse mais. Muitas das vezes, quando o Senhor requer de nós algo que nos é lícito, é porque Ele sabe que se Ele não assim fizer, a gente corre o risco de se perder e ficar fora do propósito que Ele estabeleceu para mim e para você. E aí você tem 2 opções. Ou você olha para isso com a maldade, porque você ainda não entendeu a plenitude do processo. Ou você pode enxergar isso como uma grande prova de amor, de alguém que prefere te tomar algo, ou te pedir algo, que te é lícito, mas que vai te fazer viver todo o propósito que Ele tem para você nessa terra. A história dos discípulos a caminho de Emaús é algo muito parecido com isso. O Senhor se manifesta àqueles homens de uma maneira que eles entenderam, porque era algo particular. A maneira como Cristo partiu o pão lhes era comum. Eu não sei se Jesus partiu o pão dando um golpe de karatê. Eu não sei como é que era, coxa, mas eu sei que todo mundo identificava quando Jesus partiu o pão. Não sei se ele jogava para cima e passava uma espada. De verdade, eu não sei como Jesus fazia, mas todos os seus discípulos conheciam quando era ele que partiu o pão. O que eu estou querendo dizer com isso, querido? É que existe algo que Cristo faz, ou existe uma maneira que Ele fala com você, que você sabe que é Ele que está te dizendo. Existe algo na sua relação com o Espírito Santo de Deus que Ele faz, que não te deixa enganado, que é Ele que está falando com você ou não. Eu sei que existem muitas vozes no mundo espiritual. Eu sei que o diabo lança setas nas nossas mentes para tentar nos confundir. Mas eu sei que há na nossa relação, há na sua relação com Cristo, algo que Ele faz que não te deixa confundido. E ao entender aquilo que o Espírito Santo de Deus estava a revelar ao meu coração, no início dessa semana, para trazer essa palavra, o que eu pude perceber e entender de Cristo para dividir com você, é que é uma maneira específica que Cristo fala com você. É uma maneira que Ele fala comigo, que não me deixa confuso, que não me deixa em dúvida. E a minha oração para essa noite foi que Deus usasse a sua palavra, que se Ele desejasse, usasse a minha vida para falar com você de maneira que você não ficasse confuso, mas que você entendesse que era a voz
do bom pastor falando no seu coração. Eu não estou aqui essa noite para te acusar de estar vivendo fora do propósito, de maneira nenhuma. Mas se você deseja viver a palavra que foi liberada sobre esta igreja no dia 31 de dezembro, se você deseja cumprir de fato todo o propósito que Deus tem estabelecido para você nesse ano, você precisa fazer aquilo que o Senhor já está te mandando fazer há muito tempo. Você precisa abrir mão daquilo que Ele já está te pedindo há muito tempo. Você precisa entregar para Ele e retornar para o propósito de Deus para você. Eu poderia te encher de razões, até para você não ir. Porque, como eu te disse, os propósitos normalmente nos levam a um lugar que a nossa alma não quer estar. Mas viver o propósito de Deus é a melhor escolha que nós podemos fazer na nossa vida. Quando eu olho para uma mulher como Esther nas Escrituras Sagradas, que entende que para viver o propósito de Deus é necessário colocar a sua vida em risco, e ela convida toda a nação de Israel a jejuar a seu favor, mas no final faz a declaração: se eu morrer, morri. Eu olho para essa mulher e meu coração se enche de admiração por ela, porque ela foi alguém que decidiu viver a todo custo o propósito que Deus tinha para a sua vida. Quando eu olho para Sansão, que depois de ter se desviado do propósito de Deus, ter sido ferido, machucado, se tornar chacota dos inimigos de Deus, se tornar escravo daqueles que Deus o havia levantado para livrar Israel das suas mãos, que decide entregar a sua vida, mas não deixar de cumprir o propósito de Deus. E eu preciso te dizer algo muito sério: o propósito do Senhor não é que Sansão morresse, mas sim que ele livrasse o povo. Mas porque ele desistiu, andar fora do caminho do propósito um tempo, ele precisou entregar a sua vida para cumprir o propósito de Deus. O faz o admirar e achá-lo um homem de muita coragem. Porque o Espírito Santo de Deus não foi lá para convencê-lo de que ele deveria entregar a sua vida, mas ele pediu ao Senhor em oração: Deus, mais uma vez me permita, toma conta da minha vida, me encha do teu Espírito, da tua força, para que eu consiga cumprir o propósito que o Senhor determinou para mim nessa terra. E assim ele encerra a sua vida. Quando eu olho para Jesus, a nossa maior inspiração, motivo da nossa presença aqui hoje, a razão da nossa vida, quando eu olho para Cristo, que poderia, no alto do seu poder, da sua divindade, decidir não estar ou não passar pelos processos que passou na terra, quando eu olho para Ele abrindo mão de toda a sua glória, de todo o seu poder, de toda a sua autoridade para estar aqui na terra e se diminuir, se colocando igual a nós, tomando a forma humana e se sujeitar às mesmas necessidades, às mesmas carências que eu e você temos, e passar pelas mesmas aflições que eu e você passamos, e saber que o seu destino, querido, era a morte, e ainda assim caminhar até Jerusalém, estar lá e sofrer um julgamento injusto, e sofrer todas as dores que ele sofreu, e morrer numa cruz, a morte mais humilhante que havia naquele tempo, para cumprir um propósito. Isso encoraja o meu coração. Faz parecer muito pouco aquilo que eu preciso abrir mão para cumprir o propósito de Deus. Faz parecer muito pequeno, muito raso, aquilo que eu e você precisamos abandonar para cumprir o propósito de Deus.
Me deixe te fazer um alerta muito importante nessa noite. Existem pessoas que estão do seu lado e aparentemente vão dar conselhos para você que parecem de cuidado, de amor. Mas esses conselhos são conselhos que vão te tirar do caminho do propósito de Deus. Eu preciso te alertar hoje, não ouça. O próprio Cristo passou por isso. Quando ele disse que voltaria para Jerusalém, Pedro falou: não! Se voltar, o Senhor vai morrer. Queridos, aparentemente era uma palavra de cuidado, de amor, de preocupação, mas ela afastaria Cristo do propósito dele aqui nessa terra. Queridos, quando você estiver falando com alguém sobre o seu propósito, sobre a dificuldade dele, observe o que essa pessoa vai te dizer. Se ela te encorajar a abandonar o propósito, querido, me permite ser redundante, sai fora desse negócio. Sai, querido, não aceita. Pode parecer amor, pode parecer preocupação, mas ela está só te desviando do propósito. Quando alguém te encorajar, mesmo sendo em situações difíceis, a renunciar aquilo que o Senhor está te pedindo, não sei se é o seu trabalho, a sua profissão, como a minha, não sei se é o seu curso superior, não sei se é lá a sua formação acadêmica, eu não sei se é a sua parentela, eu não sei se é a sua história, eu não sei o que o Senhor está requerendo de você, mas toda pessoa que te aconselhar, que te ajudar a caminhar para o centro do propósito, para o centro da vontade de Deus, esse sim é seu amigo. Mesmo que pareça duro e contrária a palavra que ele vai te dizer, mas se ele está te apoiando aí em direção ao que Deus estabeleceu para a sua vida, acredite que ali você tem um amigo de verdade.